Então, eu li 2 Reis, capítulo 22, a partir do versículo de número 10, quer dizer, a partir do versículo de número 8, li também Neemias, capítulo 8, a partir do versículo 8. Eu não sei se vocês repararam, mas vejam, nós temos dois eventos, eles são distintos, é lógico, são dois eventos diferentes, mas eles têm algo em comum, algo muito em comum. O que é? A leitura da palavra de Deus. Nós temos um público, nós temos pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus. O que tem em comum é a leitura, é a explicação da lei do Senhor. E aí nós temos as diferenças. E uma diferença marcante, que eu queria que vocês atentassem, como essa palavra é recepcionada, é recebida, e as reações devido ao contato com a palavra de Deus. Nós temos reações aqui diferentes, e não é porque o público é diferente, é porque ao receberem a palavra, como recebem a palavra, a reação vai ser conforme o receber esta palavra. A palavra é a mesma, mas a reação, o que se faz em contato com a palavra, isso varia de quem a ouve. E aí, nós vemos um rei, versículo 11, tendo o rei ouvido a palavra do livro da lei, rasgou as suas vestes. Rasgar as vestes, na antiguidade, no costume antigo, era um símbolo, um sinal externo da humilhação, da contrição de alma. Era também uma demonstração de espanto, de rendimento, de entrega. Um rei rasgar as vestes era algo muito marcante. Nesse caso, o rei Josias, ao ouvir a palavra de Deus, ele rasga as suas vestes. Em Neemias capítulo 8, nós vemos que o povo, ao ouvir, ao compreender a palavra de Deus, eles começam a chorar, versículo de número 9. Então Neemias, que era o governador, e Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor, o vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis. Pois todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Se a reação de Josias, o rei, e aí nós temos a distância entre esses dois eventos de, no mínimo, 200 anos. 200 anos. Realmente a palavra de Deus, ela é viva, ela permanece. Os céus e a terra passarão,
mas a palavra de Deus permanece para sempre. Porque a palavra de Deus é espírito e vida. A palavra de Deus, segundo o autor aos Hebreus, capítulo 4, versículo de número 12, a palavra de Deus, ela é viva e é eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela é apta para discernir as intenções do coração. Ela chega ao ponto da divisão entre alma e espírito, e ela tem esse poder de discernir, de trazer à luz o que nós temos nos corações, o que nós pensamos, o que nós sentimos. Ela é viva, ela é poderosa. Então, mesmo numa distância de 200 anos, mas em contato com a palavra, a reação num caso, uma reação de temor e humilhação. No outro caso, é uma reação de quebrantamento. Quebrantamento, lágrimas. Aquelas lágrimas eram, sabe, quando você ouve uma palavra e essa palavra toca seu coração e as lágrimas, elas se derramam de nossos olhos, porque Deus está falando, eu estou sendo impactado pela palavra. Foi o que eles sentiram lá, em Neemias capítulo 8. E sabe, quando você ouve a palavra e ela lhe confronta, e você cai em si apercebido do quanto você está faltoso com Deus e é digno não das bênçãos de Deus, não da bondade de Deus, do amor de Deus, mas do juízo e da correção divina, e você fica temoroso e se arrepende. Pois é, foi o que o rei Josias sentiu. São reações diferentes. Lá na frente o povo está chorando, quebrantado. A palavra de Deus, eu estou ouvindo Deus falar comigo, porque eu estou ouvindo a sua lei. Eu estou entendendo a vontade de Deus, porque eu estou ouvindo a sua palavra. Eu estou conhecendo mais de Deus, porque eu estou ouvindo os seus ensinos. Portanto, eu estou me aproximando mais de Deus, porque eu estou conhecendo mais acerca de quem Ele é e qual é a sua vontade, através do ouvir a sua palavra. Era isso que passava pelo coração do povo. Eu estou me aproximando mais de Deus, porque a palavra de Deus, ela tem esse efeito. Eram lágrimas de quebrantamento, lágrimas de quem está sendo envolvido pela palavra, ou melhor, está sendo envolvido por Deus, porque quem é envolvido pela palavra é envolvido pelo dono da palavra, é envolvido por Deus. Agora o rei Josias, ele tá vindo, ele foi levantado e ele está promovendo um avivamento. A palavra estava perdida no templo. Ela foi encontrada quando o templo estava passando por uma reforma promovida por ele. Porque antes dele, o rei Manassés havia fechado o templo do Senhor. Então o culto ao Senhor havia cessado. O ensino da palavra de Deus havia cessado. E a palavra de Deus estava perdida dentro do templo. Ou dentro do templo. Porque a palavra, não sendo pregada, ela não surte efeito. Não adianta ter atividades e não ter o ensino das Escrituras. Não havendo os ensinos, tendo atividades, mas não havendo o ensino da palavra, irmão. É a palavra como no tempo do rei Josias, é a palavra perdida dentro do templo. Veja que algo começa a acontecer de avivamento quando o líder, o rei, ouve a lei do Senhor.
É muito provável que a parte que tenha impactado o rei, porque é um rasgar de veste, se humilhando, mas é de temor. O rei, ele está consciente do que ele merece, do que a nação merece, porque ele sabe como a sua nação estava. Ele sabe que a nação estava em pecado, a nação estava em desobediência. Por isso ele ordenou que se consultasse um profeta, e ele declara: ide, versículo 13, ide, consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvido às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto nele está escrito. Ele teve acesso à leitura, por exemplo, de Deuteronômio 30. Eu queria ler Deuteronômio 30 com você, porque foi lido a lei no tempo de Josias. A Bíblia da época é o que nós temos dos 5 primeiros livros. Quem está me ouvindo, diga amém. Então veja, no mesmo dia, ele ouve a leitura dos 5 livros primeiros do que nós temos como a Bíblia. A Bíblia da época era a Torá, os 5 primeiros livros escritos por Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Quando a gente chega em Deuteronômio, nós temos Deuteronômio 28 e nós temos o Deuteronômio 30, certo? Para efeito de resumo, nós vamos ler Deuteronômio 30. Mas você, na sua casa, você vai ler Deuteronômio 27. Tá certo? Para a gente ter ideia de Deuteronômio 27, eu vou ler só o versículo 26, que diz assim, ó, Deuteronômio 27, versículo 26. Maldito aquele que não confirmar a palavra desta lei, não as cumprindo, é maldito. E todo o povo dirá amém. Você dá uma lida no capítulo 27 de Deuteronômio, porque foi lido para ele todos os 5 livros. Quando chega em Deuteronômio, no capítulo 27, nós temos o resultado da desobediência à lei. No capítulo 28, nós temos o resultado da obediência à lei. A desobediência, o resultado é maldição e morte. No capítulo 28, a obediência, o resultado é a bênção e a vida. E no 30 nós temos um convite de Deus. Você está me ouvindo, amém? No 30 nós temos um convite de Deus, que é o que nós vamos ler. No 30, a partir do versículo 15, depois de lido sobre as bênçãos e a maldição decorrentes ou da obediência ou da desobediência, está escrito assim: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Versículo 16: se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os estatutos e os juízos, então viverás. Guardar é praticar. E te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará, vida e bênção, na terra ao qual passas a possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quereres dar ouvidos, e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente
perecerás, morrerás. Não permanecerás longo tempo na terra, o qual vais, passando o Jordão para o possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida, e a tua longevidade, para que habite na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e a Jacó. Então, no capítulo 30, nós temos, diante do que foi apresentado, a bênção e a maldição, e a vida e a morte, um convite. E o convite é: escolhe a vida para que vivas. E o que era para ser feito para que tivesse garantido a vida e uma vida abençoada. O que era que tinha que ser feito, meus irmãos? Hein? Ouvir atentamente e guardares, obedecendo a lei do Senhor. Os estatutos são sinônimos: estatuto, lei, os mandamentos, a palavra de Deus. Em contato com essa palavra, sabendo que o povo estava em desobediência, o líder da nação, o que ele faz? Ele teme, ele entende que devido aos seus atos, os atos da sua nação, o que eles mereciam era a maldição e a morte. Então não tem lágrimas de quebrantamento, tem rasgar de vestes de arrependimento e temor. Eu quero muito que você que está aqui nessa noite entenda a importância da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa para nos salvar. Jesus Cristo, no Evangelho, segundo escreveu São João, capítulo 12, versículo 47 e 48, ele disse, declarando a sua missão, que ele não veio julgar. E de fato o Senhor Jesus não veio na sua primeira vinda, porque ele virá a segunda vez, ele não veio com a missão de julgar, ele veio com a missão de salvar, de buscar e salvar o que se havia perdido. Todavia o Senhor Jesus, ele disse que tem uma que julga e que condena, que julga e que salva. É a palavra. Essa palavra que eu estou pregando para vocês, por mais que não se dê em tanta ênfase, tanto destaque, mas acredite, esta palavra ela tem o poder para dar vida e tirar vida, para colocar alguém no inferno e tirar alguém do inferno, porque ela é a palavra de Deus. Ela está sendo pregada por um homem, mas ela é a palavra de Deus. Então eu quero ler esse versículo, né? João capítulo de número 17, se eu não marquei errado, perdão, capítulo de número 12, versículo de número 47 e 48 diz assim: se alguém ouvir as minhas palavras, mas não as guardar,
eu não o julgo, pois eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Entenda, na primeira vinda, Jesus não vem como juiz, ele vem como advogado. Ele não vem como juiz, ele vem como salvador. Mas depois do seu sacrifício, depois de consumada a obra, depois da sua ressurreição e assunção aos céus, está dito acerca dele que ele virá segunda vez, e Deus o pôs sobre juiz, que há de julgar vivos e mortos. Jesus, quando voltar a segunda vez, ele não vem como advogado, ele vem como juiz. Ele vem para julgar, e ele vai usar da sua palavra. Por isso que na visão que se tem de Jesus, seus cabelos brancos, seus olhos como de chama de fogo, mas quando chega na sua boca, o que se vê é uma espada afiada de 2 gumes. Ele vai usar, a espada representa o que? A palavra dele. Ele vai usar a sua palavra, e a palavra dele é a ferramenta de medida para julgar e condenar a todos quanto não creram e não obedeceram a sua palavra. Aqui ele é o que veio para salvar. Mas no versículo 8 ele já declara: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa há de julgá-lo no último dia. Então, a espada que sai da boca de Jesus na visão de João, no livro de Apocalipse, capítulo 1, é a palavra dele. É a palavra dele. Por meio da palavra dele, ele vai julgar. Não obedecer esta palavra, não crer nesta palavra, não obedecer esta palavra, não viver essa palavra, é condenação. Condenação é segunda morte, de forma que se liga com o que disse Deus por meio de Moisés lá em Deuteronômio. Não obedecer a palavra é maldição e morte. Dar descrédito à palavra é estar no caminho da maldição e morte. Jesus, na nova aliança, ele amplia, porque não é uma morte física apenas, não é uma maldição apenas de uma forma de viver no plano terreno, é uma morte eterna, é uma condenação eterna. Quem está me entendendo? Se na antiga aliança nós temos Deus dizendo para que vocês vivam bem na terra, para que vocês sejam abençoados, vocês precisam obedecer. Desobediência é maldição, um viver maldito que leva à morte. Nesse plano, Jesus diz, na nova aliança, o não obedecer a minha palavra, o não crer, está reservando a eternidade para um tormento para sempre. E esta é a segunda morte, o lago de fogo, o tormento eterno. Por isso Tiago diz, no capítulo 1, versículo de número 21, Tiago, irmão do Senhor, ele afirma: pelo que, despojando-vos de toda impureza e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a palavra de Deus, o qual é poderosa para vos salvar. Aleluia. Existe muito conhecimento, muitas formas de saberes, portanto muitas palavras, mas só uma é poderosa para salvar a nossa existência.
salvar a nossa alma, nos garantir a vida eterna, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Conhecedor disso, o rei rasga as vestes. A palavra de Deus, a palavra de Deus, como a palavra de Deus é maravilhosa. Jesus disse que o homem, ele só pode ser verdadeiramente feliz se ele for um praticante da palavra. A real felicidade, a verdadeira felicidade, a felicidade plena, um viver feliz não é possível de outra forma. Lucas capítulo de número 11, versículo de número 28, a mulher quis exaltar o ventre que deu à luz o Filho de Deus, e Jesus responde da seguinte forma. Lucas capítulo de número 11, versículo de número 28. Mas ele disse, ele, Jesus, antes, bem-aventurado ou feliz são os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Aleluia. Você quer ser feliz? Amém? Quinta-feira, a gente está estudando aqui sobre Deus, teologia, né? E eu falei sobre, eu citei Isaías 43, versículo 7, que Deus, por meio do profeta Isaías, ele diz, ele declara a razão pela qual ele chamou, ele fez o ser humano, chamou para si. E todos os que são chamados pelo meu nome, os quais criei para a minha glória, aos quais formei e fiz. Então Deus declara o propósito da existência do ser humano, o propósito pela qual ele decidiu criar o ser humano. Deus decidiu criar o ser humano para que o ser humano vivesse para a glória de si, não, para que o ser humano vivesse para a glória do Criador dele, que é Deus. E quando o ser humano descobre isso, e ele vive isso, ele descobre o sentido da vida e a verdadeira razão da felicidade. E ele descobre essa verdade, portanto, a razão de viver, o motivo da existência, quando ele ouve a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, torna o ouvinte bem-sucedido. Se todo o crente entendesse, vivesse isso, se ele realmente buscasse no glorificar a Deus, a razão das suas realizações, da sua satisfação, do seu contentamento, da sua alegria, da sua felicidade, o crente, apesar das adversidades da vida, dos reveses da vida, ele teria bases sólidas, ele teria consolo, ele teria nas aflições paz, ele teria nas fraquezas forças, ele teria nas lutas da vida uma razão para continuar, porque ele não vive pelas coisas do mundo, ele vive para a glória de Deus. Então o que acontece ou deixa de acontecer lhe afetam, mas não para lhe destruir, não para lhe tirar
a vontade de viver, porque ele encontrou em Deus, ele encontrou na satisfação do coração de Deus o motivo pela qual ele caminha sobre esta terra. Eu vivo para a glória de Deus. E aí, ele vai com isso entender que o sucesso dele não é o mesmo que o sucesso no mundo, porque a ideia de sucesso no mundo está relacionado à posição, a conquistas materiais, a nome, a fama, a conhecimento ou reconhecimento. Mas o sucesso de quem descobriu na palavra de Deus o propósito real da existência está no quanto ele está vivendo de forma agradável ao seu Senhor. Quanto mais eu vivo em conformidade com a vontade do meu Deus, mais o meu coração se enche de contentamento, de alegria. Mas eu entendo que isso é ser feliz, isso é ter sucesso. Se ter sucesso no mundo é ter fama, é ter posição, é ter reconhecimento, é ter posses, é ter conquista, no reino ter sucesso é o estar mais próximo de Deus, agradando-lhe em tudo. Amém? Por isso, eu posso não ser rico, eu posso não ter posses, mas se eu estou vivendo de forma que Deus está se agradando de mim, eu sou feliz. Eu sou bem-sucedido. Então, ser bem-sucedido diz respeito ao quanto a gente está atendendo ao coração de Deus. Mas veja, preste atenção. Deus entregou uma missão a Josué, amém? Josué, tu vai ser o comandante desse povo na conquista de Canaã. Veja, a conquista de Canaã era uma missão de vida para vida, amém? Se ele vive para conquistar Canaã, ele está vivendo o propósito de Deus para a vida dele, pela qual Deus vai ser glorificado, amém? Aí Deus chega para Josué, no capítulo 1, versículo de número 8, e aí Deus vai dar a ele a receita para que ele seja bem sucedido, para que ele tenha sucesso. Agora, entenda, o sucesso de Josué é cumprir o propósito que Deus deu a ele para a vida. E o propósito na vida de Josué é ser um líder que ia conquistar Canaã. Que ia conduzir um povo à conquista da terra prometida. No capítulo 1, versículo 8, capítulo 1, versículo de número 8, a receita do sucesso. Não se afaste da tua boca o livro desta lei. Da tua boca, o que diz a boca? A boca é onde nós pronunciamos, amém? Se Deus tivesse falado, não te aparte do teu coração, Deus estava falando, olha, guarda para ti e pratica você, certo? Mas aqui Deus está falando, não te aparte da tua boca. Significa dizer que para além de guardar e praticar, ele tinha o dever de ensinar, porque ele era o líder. Amém? Você está entendendo isso? Não se afaste da tua boca o livro desta lei, porque ele tinha o dever de ensinar o povo. Medita
nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Então você deve praticar, deve ensinar e praticar. Agora eu só ensino e pratico o que eu conheço. Então, condição: farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Sucesso nas Escrituras é diferente de sucesso no mundo. Você é filho de Deus, você é um salvo. Então descubra no teu relacionamento com Deus como Ele espera ser glorificado na tua vida. A tua forma de viver, como é que você vai viver nesta terra para glorificá-lo. E quando você viver para glorificá-lo, você será bem-sucedido. Amém? É tremendo isso, né? Não é tremendo, irmãos? Por isso se diz que houve pessoas ao longo da história do cristianismo que elas não ficaram conhecidas pelas posses que tiveram. Elas não ficaram conhecidas pelos grandes empreendimentos que realizaram. Mas elas ficaram conhecidas pelo testemunho de fidelidade e amor que dedicaram ao Senhor. Sendo pobres materiais, fizeram grandes obras para a glória de Deus. No mundo, não foi bem sucedida, mas nos céus, o nome delas está registrado. E o dia da recompensa já está marcado. Amém. Glória a Deus. Por isso nós podemos dizer acerca do nosso Salvador: Ele podendo vir como rei, Ele veio como servo. E na sua morte, Ele não teve uma morte, por assim dizer, triunfal, segundo o padrão do mundo. Ele teve uma morte vergonhosa, morte de cruz. A sua vida não foi de esplendor, não foram de conquistas materiais. Nós podemos dizer que Ele foi humilde, Ele foi pobre. Mas Ele viveu para a glória do Pai, para a glória de Deus. Ele disse: uma fome eu tenho que vocês ainda não têm, é de fazer a vontade de meu Pai. Aleluia. Mas o que é dito acerca do Senhor Jesus, que diante dos homens Ele não foi bem sucedido, Ele não foi um grande empresário, Ele não foi um grande filósofo, um grande intelectual. Aleluia. O que é dito acerca dele que a história da humanidade é contada antes de Cristo e depois de Cristo. Aleluia. O que é dito acerca dele é dito que ele é o Filho de Deus. É Filho de Deus que o próprio Deus testificou: este é meu Filho amado, em quem a minha alma tem prazer. Aleluia. O que é dito acerca dele é dito que a ele dado a sua condição de aceitar essa vida de humilhação, mas uma vida que glorificou o Pai e tornou o Pai conhecido à humanidade. A ele foi dado o nome que está acima de todos os nomes, a qual todos os joelhos se dobrarão e toda língua confessará que ele é Senhor, para a glória do Pai. Mas como foi a vida de Jesus, segundo o padrão dos homens? Foi uma vida de sucesso, de conquistas? Não. Mas segundo o padrão do reino, foi a vida mais bem sucedida que nós temos exemplo, por exemplo, e inspiração. Você está entendendo isso, meu irmão? Então, ao invés de correr atrás do ouro e da prata,
corre atrás da palavra de Deus? Corre atrás daquela que te torna sábio, daquela que tem o poder para te salvar, aquela que tem o poder para te tornar bem-sucedido, mas não segundo o padrão dos homens, mas segundo o padrão que merece toda a atenção, e é o que vale no final das contas, o padrão de Deus. O Salmo 1 confirma isso. No Salmo 1, versículo 2 e 3, está escrito que aquele que medita na palavra do Senhor e tem ela como a sua fonte, ele é como uma árvore plantada. Versículo 2 e 3. Antes tem a sua satisfação na lei do Senhor, e na sua lei medita de noite. E será como a árvore plantada junto à corrente de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. Tudo o que fizer prosperará. Tudo o que fizer prosper. Por quê? Porque quem faz direcionado pela palavra de Deus, faz com a garantia do Deus da palavra que vai dar certo. Quem entendeu? Quem faz direcionado pela palavra de Deus, faz com a garantia do Deus da palavra que vai dar certo. Quem é direcionado pela palavra de Deus, ele não vai fazer tudo e qualquer coisa. Ele vai fazer o que a palavra de Deus diz que tem que fazer, que é certo fazer, que é honesto fazer, que é justo fazer, que é da vontade de Deus fazer, que é do Deus para você fazer. Então não tem como não dar certo quando é direcionado pela palavra, porque o dono da palavra é garantidor dela. Deus perguntou a Jeremias: o que vê, Jeremias? Ele disse, capítulo 2, eu acho. Eu vejo uma vara de amendoeira. Ele disse: viste bem, porque eu velo por minha palavra para a cumprir. Já pensou? Às vezes a gente precisa de um garantidor para alugar uma casa, para comprar um bem. Uma pessoa que tenha nome, que tenha crédito. Você já pensou, irmão, todas as vezes que nós procedemos segundo a palavra de Deus, o nosso garantidor, o nosso fiador é o próprio Deus. Não tem como não dar certo. Aleluia. Por isso a garantia será bem sucedido. Irmão, praticar a palavra é garantia de ser bem sucedido, é ser feliz, é encontrar o caminho da salvação. Aleluia. Agora, veja, se eu não estou andando conforme a vontade de Deus, a palavra ela vai chegar em mim e ela vai me confrontar. É natural que a reação seja como o do rei Josias, rasgar as vestes em sinal de arrependimento. O temor é arrependimento. Se eu não estiver bem, a palavra ela vai gerar reações como essa. Mas se eu estiver com o coração no altar, se eu estiver vivendo o que é de Deus, cada vez que eu me alimento da palavra, sabe, ela gera em mim uma alegria, um contentamento, uma satisfação, ela gera em mim força, ela gera em mim motivação. A palavra de Deus, porque ela é viva, irmão, ela é poderosa. Então é natural que aconteça algo parecido como aquele povo no tempo de Neemias, de chorar de alegria, chorar de prazer, ou
como no Salmo 119. Salmo 119 é o salmo maior das Escrituras. Aí tem alguns irmãos que só em saber que ele é um salmo grande, já fica com preguiça de ler o salmo. Mesmo sabendo que é a palavra de Deus. Não era para ser assim. Pois escrito está: tenho prazer nos teus mandamentos, porque os amo. Você está me ouvindo? Preste atenção. Qual é o natural de quem ama a Deus? De quem nasceu de novo? De quem está em comunhão com Deus? É amar a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? O natural. O natural é isso daqui, ó. Tenho prazer nos teus mandamentos, porque os amo. Pastor, eu tenho dificuldade de ler. Sinceramente, eu não tenho esse prazer. Então, tem algo errado com você. Tem algo muito errado com a sua fé. Tem algo muito errado com o teu relacionamento com Deus. Porque sendo a palavra de Deus, ela expressa muito de quem Deus é. Você se relaciona com Deus, você o conhece por meio da palavra. Me diga se você ama a sua esposa, a sua noiva, a sua namorada, mas você não gosta de conversar com ela, não gosta de ouvir ela. Se não gosta de ouvir, esse relacionamento aí está com um problema sério. Sim ou não? Como é que eu me relaciono com a pessoa que eu não gosto de falar com ela? Está errado ou não está? O salmista diz: eu tenho prazer na tua lei porque eu te amo. Ou seja, quem ama a Deus, ele vai ter prazer na palavra de... E se eu não tenho prazer na palavra de Deus, o que está acontecendo comigo? Será que eu amo mesmo a Deus? Lá pelas tantas, eu acho que é o 167, ele diz assim, ó, versículo 167, ele diz assim: a minha alma tem observado os teus mandamentos, eu os amo ardentemente. De novo ele declara o amor dele pela palavra, e é esse amor que ele diz, por isso eu tenho prazer. E aqui ele diz que me leva a observar ainda mais, observar no sentido de atentar e praticar. Como assim? Eu sou crente, mas eu tenho dificuldade em obedecer a palavra de Deus. Os mandamentos do Senhor são pesados. Está errado, porque a Bíblia diz que os mandamentos de Deus não são penosos para aqueles que amam a Deus. Pelo contrário, aqueles que amam a palavra de Deus têm prazer nela.
ama ela ardentemente, aleluia. Então será que não tem um problema com a nossa fé? O que está acontecendo? Irmãos, já aconteceu sim de ter um período na minha vida, na minha caminhada, que eu estava com fastio da palavra. Então, totalmente diferente do que as Escrituras falam, daqueles que amam a Deus, porque quem ama a Deus ama a palavra, quem ama a palavra tem prazer nela. Então, fastio. Eu sempre fui uma pessoa ávida pela palavra de Deus, desde a minha conversão, os primeiros passos. E nesse período, irmão, eu tinha vergonha de orar, vergonha de chegar diante de Deus e orar e falar com Ele, lhe pedir alguma coisa. Porque como assim? Como eu estou aqui orando e lhe pedindo algo, se eu não amo a Tua palavra? Porque se eu não amo a Tua palavra, eu não amo o Senhor. Eu tinha vergonha. E eu fico surpreso. Eu estou aqui para rasgar as vestes que nem o rei Josias. Mas é do que acontece no meio do povo de hoje. Se lá nós tínhamos Josias rasgando as vestes, lá em Neemias o povo chorando em contato a palavra, nós temos aqui o salmista dizendo: ó, como eu amo a tua palavra, nela eu tenho prazer. Em outros versículos ele vai dizer: eu a amo mais do que o ouro e do que a prata. Ela é mais valiosa para mim do que o ouro e a prata. Nós temos crentes hoje em dia que têm dificuldade de ouvir uma mensagem como essa. Que um estudo bíblico que a gente proporciona aqui na quinta-feira, a pessoa não tem o mínimo prazer. Às vezes a pessoa está tão desgostosa da palavra de Deus, que ela não consegue ficar no culto dando atenção, e ela pega no celular e vai, mexe para lá, mexe para cá, vê se tem algum recado. Mas vai perguntar para ela se ela ama a Deus, ela diz: eu amo. Como você ama a Deus, mas não ama a palavra dele? Como é que você ama uma pessoa que você não gosta de ouvir ela? Não, isso é uma mentira. Eu estou aqui para dizer para você que você está se enganando. Que é para ver se gera mesmo a mudança. A gente é para ter vergonha de nós, a gente é para ter vergonha de Deus. Sabe, porque se a gente tiver vergonha, a gente vai fazer um caminho diferente. Porque se a gente não sente vergonha, a gente vai ficar no caminho da conformidade. É isso mesmo, Deus me entende, Deus compreende. É porque eu tenho dificuldade de ler mesmo, eu tenho dificuldade de ouvir mesmo. E Deus sabe, Deus conhece como está o nosso coração. Deus conhece que a gente não está dando o devido valor à palavra dele. Deus conhece que a gente não está dando o devido crédito ao que ele fala. Deus está se indignando com isso. Deus está se enchendo disso tudo. Deus conhece mesmo. Deus está ficando farto desse povo que despreza a sua palavra. E a gente sair desse caminho da desculpa, de engano, e voltar para um caminho de arrependimento. Ó Senhor, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Tenha misericórdia de mim, porque eu não tenho sede e fome por Tua palavra. Portanto, eu não tenho sede e fome por Ti. Tenha misericórdia de mim, porque eu estou caminhando
mas caminhando pela força do hábito, do costume, porque eu me acostumei com ser crente, eu me acostumei com comportamentos, alguns comportamentos dos crentes, eu adquiri alguns hábitos crentes, mas o hábito principal, que é meditar na tua palavra, que é amar a tua palavra, que é ter prazer na tua palavra, que é se deleitar na tua palavra, que é o mesmo que se deleitar em ti, eu perdi, está em algum lugar lá atrás, mas eu estou entendendo que eu preciso voltar para a tua palavra, é voltar para ti, aleluia, voltar para a tua palavra é voltar para ti. Então, segundo a tua palavra me vivifica, Senhor, me dá de novo fome e sede, porque existe profecia, irmão, acerca disso. Deus usou o profeta para dizer: eis que enviarei fome e sede sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a minha palavra. Então existe uma ação que é do divino, despertando a nossa alma, para que de novo ela tenha fome e sede pela palavra de Deus. Agora a gente tem que querer, a gente tem que compreender o absurdo que é um crente não amar a palavra, não ter prazer na palavra. Há relatos tão extraordinários de crentes em países onde a perseguição é ferrenha, que eles sobrevivem com trechos, com versículos que eles guardam, e quando eles se encontram, eles trocam aqueles versículos, e aquele papel registrado, um versículo é tão precioso para eles, porque eles não têm acesso às escrituras por completo, toda a Bíblia, então cada versículo é guardado como um bem precioso, mais precioso do que ouro, do que prata. Existe um relato de irmãos no continente africano, que eles estavam se alegrando, festejando num culto, porque missionários levaram até eles Bíblias, eles estavam festejando, porque eles não tinham acesso a uma Bíblia completa, mas nesse dia chegou, e eles estavam lá festejando, celebrando, beijando as escrituras, a palavra de Deus. Mas nesse mesmo dia, fanáticos invadiram a aldeia, foram ao templo humilde, metralharam os irmãos, incendiaram o lugar. Nós temos crentes ávidos pela palavra, se agarrando, guardando um versículo. Há relatos de crentes na China que vão a um templo e eles não podem ter uma Bíblia em casa, então eles acessam. Não sei se ainda é assim, mas foi alguns anos atrás. Eles leem aquele versículo, eles procuram decorar aquele versículo, guardar no coração, e depois voltar outro dia. Ele volta na intenção e fica naquela fila para ler aquele outro versículo e guardar no coração. Enquanto nós temos acesso às escrituras, com várias traduções, vários livros de estudos, nós temos reuniões de culto de ensino, reuniões para estudo bíblico, escola bíblica, treinamento, tem tantas coisas, e o povo por que você faltou o estudo? Estava cansado. Por que você faltou ao encontro de ensino? Porque eu estava com dor de cabeça. E é o mesmo povo
Você lê a Bíblia? Eu não tenho tempo. Irmãos, aí vai e pergunta: como é que está você com Deus? Eu estou bem. Jesus está aqui. Irmão, eu ouvi isso do católico ontem. E o católico daquele naipe, né? Ó, eu vou à missa uma vez no ano. Mas Deus está aqui, ó. Os crentes estão indo para o mesmo caminho, presbítero Nonato. Não existe o católico nominal. O Brasil está entrando na frente dos evangélicos nominais. Você é de qual religião? Eu sou evangélico. É mesmo? Qual a tua frequência nas atividades da igreja? Qual a tua participação? Eu vou ao culto uma vez na semana. A tua igreja não se reúne para orar, não? Se reúne. Tu vai, eu não. Não tenho tempo, não. A tua igreja tem escola bíblica? Tem. Você vai, eu vou, não tenho tempo, não. Mas no domingo eu estou lá. Crente nominal. Olha, tem 7 tipos de igreja em Apocalipse. As 7 igrejas da Ásia. 3 delas me chamam a atenção. Uma, Jesus diz assim, ó: eis que estou à porta e bato. E a igreja estava lá, viu, se achando que era a igreja do Senhor Jesus. E Jesus está dizendo, Apocalipse 3:20, eu estou do lado de fora. Estou tentando entrar aí. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu vou entrar e voltarei a ter comunhão com você, porque eu não estou tendo mais. Aí tem outra. Lembra-te de onde caíste, te arrepende e volta à prática das primeiras obras. Você está caído, precisa se arrepender. Aí tem uma terceira que ainda é mais terrível. Tem nome de que vive, mas está morto. Mas era o povo. Jesus, nós somos de Jesus. Jesus chega e disse, manda dizer lá que essa igreja tem nome que está viva, mas está morta. Ela está dizendo que está viva. Quem não conhece o meu padrão está dizendo, está viva. Mas eu, que sou o Senhor da igreja, estou dizendo, está morta. Tem só nome que está vivo, mas está morto. Crente nominal é crente morto. Crente nominal é aquele que coloca o nome no IBGE, bota lá no IBGE, no censo do IBGE, dizendo, eu sou evangélico, mas no censo do céu está lá, está morto. Porque quem não ama a palavra de Deus, não ama o Deus da palavra. Quem não tem prazer na palavra de Deus, não tem prazer no Deus da palavra. Então, sabe qual é o meu conselho? Meu conselho é que nós venhamos a voltar à palavra de Deus. O meu conselho, irmãos, é que a gente venha dar o devido valor à palavra. O meu conselho é fazer como o rei Josias. Se o meu problema é que a gente não está em conformidade com a palavra, é primeiro se conscientizar, estamos errados. E sabe o que é que ele faz? Ele convoca o povo a um arrependimento. Vamos nos voltar à palavra de Deus. Vamos buscar a misericórdia do Senhor. Porque o que nós estamos praticando, nós merecemos a maldição e a morte. Mas Deus é Deus de misericórdia. Vamos nos voltar para Ele, para que Ele nos conceda de novo a graça da bênção e a vida. Vamos nos arrepender. Aleluia, amém. Glória a Deus.
Mas se você está que nem o tempo de Neemias, você ouve a palavra e você, aleluia, como eu amo a palavra, oh aleluia, como eu desejo conhecer mais da palavra de Deus. Então, meu irmão, te alegra, aleluia, a tua alma está viva. Te alegra, é você que Deus vai usar na terra dos viventes. Te alegra, o Senhor também tem prazer em ti, porque tu tem prazer na palavra dele. Te alegra, porque tu serás o bem-sucedido, o feliz, o bem-aventurado. Te alegra, porque você está alegrando o coração de Deus. Você pode ficar de pé, por favor? Aleluia. Nós temos que ser o povo, irmão. E Deus espera que nós sejamos. Quando Deus olha dos céus à terra, Ele vê a igreja. E quando Ele vê a igreja, Ele espera ver um povo que ama a sua palavra. Um povo que carrega a sua palavra, que tem prazer na sua palavra, que vive a sua palavra. Um povo que tem fome e sede por sua palavra, que anuncia a sua palavra. Quando Deus olha para a sua igreja, Ele espera isso de nós, irmão. E se isso não é verdade, então nós temos um problema sério. Mas deixa eu dar uma boa notícia. Ele pode ser resolvido hoje. Ele pode ser resolvido agora, irmão. É só a gente reconhecer. Meu Deus, eu tenho inventado desculpa para a verdade. Eu tenho inventado várias desculpas, mas a verdade, Senhor, é que eu não tenho esse amor por tua palavra, não. Isso daí que o pastor leu, eu tenho prazer, porque eu amo. Em outros textos ele diz: eu suspiro, eu aspiro por tua palavra. Senhor, não é verdade, eu não tenho isso não, Senhor. Mas se esse é o normal, esse é o padrão, eu quero ter. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus. Cria em mim um coração sedento por tua palavra. Cria em mim, ó Deus, um coração faminto por tua palavra. Cria em mim, ó Deus, um coração como o do salmista, que ama a tua lei, que ama a tua palavra mais do que o ouro, do que a prata, que dá valor à tua palavra mais do que as riquezas terrenas do mundo. Ó Deus, cria em mim, cria esse coração, Senhor, apaixonado por tua palavra, para que eu diga e seja verdade, como disse Pedro: para onde eu irei se só tu tens palavra de vida eterna? Está de Anábio Daraia Sé. Aleluia, aleluia, aleluia. Que está entendendo? Você está entendendo? Sim ou não? Aleluia. Se você fizesse parte de uma igreja, irmão, que não prega a palavra, que prega, sabe, que enche linguiça, que não tem estudo bíblico, sabe, não se importa em instruir o povo, aí você tinha uma boa desculpa: é porque a igreja onde eu estou é raso o negócio, não tem estudo bíblico. Mas você está numa igreja que tem essa preocupação, esse cuidado. Você não dá o valor. É você dizendo algo para Deus. É você dizendo para Deus: eu não gosto. Então hoje é noite de arrependimento para alguns, amém? E hoje é noite de celebração para outros.
Porque quem está vivendo o que o salmista está vivendo, alegria, 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 aleluia.